Olá, muito boa noite! Dobradinha de live, assim que eu gosto, hein? Trabalhando muito! Dani já apareceu aqui. Márcia, muito bom. Deixa eu colocar aqui, gente, o nosso tema. Muito boa noite, muito boa noite. Encaminhem já o link dessa live para o maior número de pessoas que vocês conhecem. Encaminha lá nos grupos de WhatsApp. Encaminha também lá no Telegram. Vão lá encaminhar, porque hoje, um assunto mega importante e focado na saúde da mulher, né? Hoje a gente fez aqui algumas lives e agora a gente vai falar sobre saúde da mulher. E para falar sobre saúde da mulher e saúde cardiovascular, eu convidei 3 super pipeliners para estar aqui com a gente. E eu vou convidá-las para entrar aqui. Vamos lá. Opa, quase que eu convido. E aí, Oi, Dani? tudo bom? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Oi, menina. Que Oi, delícia! Tati. Olá, muito Ô, obrigada, Tati, hoje não vai ter sorteio não, né, Tati? Hoje não. Já começa o bullying, né, Márcia? Assim não vale. Assim Como não é que é? vale. Travou aí, Dani, escutei não. Travou, travou. Ela falou que hoje não vai ter sorteio, não vai ter Tá bom, sorteio. Dani. Eu ganhei domingo, né, Dani? Aí não tem problema, não. Né? Olha, ela tem resposta pra tudo. Ó, não, Piada interna também, piada interna aqui. Meninas, mas olha, eu queria agradecer demais, demais o aceite de vocês. Queria também parabenizá-las pelo nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. E com certeza vocês são pessoas que eu admiro demais. Todas as pipelines, todas que vieram aqui hoje, todas que ainda vão vir. Mas eu admiro demais porque realmente nós estamos fazendo história. Nós estamos realmente deixando um legado, né? E esse legado, ele vai respingar nas próximas gerações. Esse legado, ele vai ser inspiração para as próximas gerações. Mas vamos continuar essa semeadura, porque com certeza os resultados dessa colheita, eles virão. Com certeza eles virão. Então, para começar, depois desses agradecimentos, queria que vocês se apresentassem brevemente aqui para nossa audiência, quem está aqui, quem vai chegar, quem verá depois. Dani, começa por você que está aqui na minha tela. vamos lá. Bom, meu nome é Dani Monteiro, Daniela Monteiro. Sou nutricionista clínica, atuo mais na parte funcional, integrativa. Fiz uma pós em nutrição, modulação intestinal e nutrigenética. E mesmo com a pós, eu estava me sentindo muito insegura e procurei a Tati. E assim, eu falo que foi Deus que colocou ela no meu caminho e todas vocês, né? Porque, gente, cada dia é um aprendizado novo. Estou indo aos pouquinhos, né? E cada dia me sentindo mais segura para realmente fazer a diferença aí na vida dos meus pacientes. Muito bom, muito bom. E você, Márcia? Bom, meu nome é Márcia, né? Sou nutricionista, formada em Ouro Preto, Minas Gerais. Já há 28 anos que eu comemorei esse final de semana, né? Fiz até um A foto? postzinho. Você viu minha Ah, foto de nova? Você viu minha foto de nova, né? Meu Deus, é aquele jeito. Então, moro em Lusiânia, em Goiás, e eu estou muito feliz por ter sido convidada para essa live, né? E a gente está aqui juntas para poder discutir um pouquinho mais da nossa genética, da genética na nossa vida, né? Da diferença que a nutrigenética está fazendo também nos nossos atendimentos. E desde já agradecendo ao convite, viu, Tati? Eu que agradeço. E você, Magda? Olá, meninas, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, né? Com esse timaço aqui de nutricionistas, pipeliners. Meu nome é Magda,
também nutricionista, sou aqui do Rio Grande do Sul e eu trabalhei durante muito tempo como professora de nutrição e atualmente eu voltei à minha grande paixão, que é a nutrição clínica. Então, estou trabalhando em consultório agora, mas uma atividade que me acompanhou a minha vida acadêmica, a minha vida profissional toda. E descobri, né, então, a nutrigenética. Na verdade, descobri a Tatiane Fuji, por acaso, numa discussão com uma nutricionista aqui do Rio Grande do Sul. Ela me disse, Magda, vai atrás da Tati. Eu disse, bom, vou atrás da Tati. Bom, o mundo virou de cabeça para cima, né? Para baixo. Mudou tudo na minha vida, enfim. E sou muito grata, né, por esses desafios que a Tati nos impõe diariamente, pensar de outra maneira a nutrição. E é um grande prazer, né? Então, também agradeço esse convite por estar aqui. E espero, né, que os nossos colegas nutricionistas e as mulheres que estão nos assistindo possam crescer também, assim como nós crescemos diariamente, tanto no nosso grupo, quanto com todas as orientações que a Tati nos faz. Ai, que lindas. Ai, gente, vocês são demais. Mas eu sou muito, muito realmente honrada pela presença de vocês e sou muito grata também por todas vocês na minha vida. Eu queria começar a falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde cardiovascular, principalmente focada na mulher, né? Quando a gente fala de saúde cardiovascular, é uma área que me encanta também, principalmente porque eu estudei lipídios durante meu mestrado, meu doutorado, e falar de lipídios é totalmente nutrição, por mais que a gente tenha ali, né, um olhar muito genômico, muito genético, mas é falar totalmente de nutrição. E aí eu queria já começar a comentar com vocês, porque as doenças cardiovasculares, elas ainda são responsáveis, né, por uma fatia muito importante, maior fatia ali nas taxas de mortalidade. E quando a gente pensa na mulher em si, na saúde da mulher, a gente consegue também identificar que alguns fatores podem favorecer em relação a esse risco cardiovascular. Dependendo das fases da vida em que ela está, esse risco pode ser mais acentuado. Mas do ponto de vista genético, como nós estudamos aqui a nutrigenética praticamente, são ali os genes que a gente pode identificar no teste, ou quais são os perfis que a gente pode começar. Se eu estou aqui na minha frente com uma mulher que ela pode ter esse risco cardiovascular, por onde eu começo essa investigação? Como que o raciocínio de vocês ele começa com essa investigação? Quem quer começar aí? Pega um fone aqui. Vamos começar. Bom, a gente pode, de imediato, né? A gente pode pensar em geral, nos gorduras a nível de sangue, né? Então, colesterol total, HDL, LDL, glicéridos, os exames bioquímicos mais comuns que refletem para nós aí um grande sinal de que alguma desordem metabólica possa estar acontecendo, né? Então, aí na nutrigenética, né, a gente pode ressaltar aí a ApoB em relação ao colesterol alto, né? ApoE também, tá? ApoA, ApoA1, né? ApoA1 é HDL, né? E a gente vai assim, de pouquinho em pouquinho, a gente vai colocando todos os genes para fazer esse emaranhado e conhecer qual é a predisposição dessa pessoa para esses exames bioquímicos ficarem alterados ou não, né? Então, a gente tem esses, são alguns, né? As meninas podem continuar citando aí outros genes, mas que estão diretamente relacionados com esse metabolismo, principalmente o colesterol total e as frações, e o triglicérides, né? Porque algo que é bem importante, né? Você pega ali um perfil bioquímico alterado, claro que pode ter um componente alimentar, claro que pode ter, por exemplo, alguma participação, né, desse consumo alimentar, mas também pode ter um perfil genético importante envolvido, como você colocou, pode ter realmente ali uma alteração da ApoE, uma alteração
de qualquer apolipoproteína que pode influenciar, mas é muito importante a gente lembrar que é uma condição poligênica e multifatorial, que não necessariamente, aí a gente já começa a dividir, né? Porque você vai ter cardiomiopatias que são congênitas e geralmente a gente consegue identificar ali nos primeiros meses de vida, ou às vezes tem até algumas mutações que elas só são realmente mais importantes quando existe um excesso de exercício, como por exemplo a gente vê alguns infartos fulminantes, né, principalmente no esporte, enfim. Mas pensando nessa condição poligênica e multifatorial, né, quais são, por exemplo, aí eu vou deixar essa perguntinha aqui para a Dani, alguns alimentos que nós podemos ali ter de contribuição, principalmente, peguei essa paciente agora na clínica, ela veio com colesterol total e frações alteradas, eu ainda não sei se é um perfil genético, ainda não fiz ali alguma intervenção baseada na genética, porque eu ainda vou convencer e conscientizar essa paciente da importância do exame, mas eu já posso ali fazer algumas prescrições de alguns alimentos que vão ser mais importantes para ela. Como você colocaria, já pensando a longo prazo, já pensando, falar assim, eu tô olhando para aquele gene. Eu normalmente, né, o ômega 3, né, alimentos ricos em ômega 3, então a linhaça é uma boa fonte, chia, que mais que a gente pode ver? Gorduras boas, né? Então, procurar aí usar, ao invés de óleos refinados, azeite, fazer trocas pequenas, porque às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, mas não, né? A nossa natureza tem tudo e com pequenas mudanças a gente pode ter muitas melhoras, né? E não só no quesito da alimentação, iniciar uma atividade física. Então, assim, essas coisinhas mais básicas mesmo que vão fazer uma grande diferença na vida do paciente. Uhum. E aí, o que você falou é muito importante, porque se a gente começar a restringir tudo, ele vai ter muito mais dificuldade de adesão. E aí a gente vai para os estudos epidemiológicos, que eu sei que a Magda gosta bastante, porque é exatamente sobre isso. Não é uma restrição, mas é avaliar esse padrão, né? Se a gente pegar os principais estudos ali, e aí falar um pouquinho de estudos bem conhecidos como a Corte de Framingham, por exemplo. A gente pega, por exemplo, o EPIC, ou EPIC também avaliou uma grande população. Estudos que realmente mostram, né? A gente tem vários outros estudos aqui da nossa área de genética e saúde cardiovascular. A gente tem aquele estudo PREDIMED também, que avaliou a saúde cardiovascular de uma população em geral, pensando ali numa estratégia do Mediterrâneo. Então, como que você vê, Magda, por exemplo, né? Você que tem essa formação dentro da cardio, que tem essa vivência, que acompanhou muitos pacientes, né? E que realmente a gente sabe que os estudos eles mostram essa tendência de ter um padrão antes de fazer essas intervenções, né? Muitas vezes muito restritivas, que desfavorecem a adesão do paciente, né? Você realmente conseguiu observar essa tendência e essa importância de construir esses novos hábitos, né? Porque o paciente, muitas vezes, e esse paciente cardio, lembrei de algo importante também, às vezes é um paciente de prevenção secundária, né? É um paciente que ele já é infartado, ele já está medicado, inclusive. Como que você vê a genética entrando nesse contexto do paciente já infartado e medicado? Pois é. Realmente, a gente tem que sim, fazer uma avaliação muito ampla deste paciente. Não é simplesmente cortar alimentos e incluir outros que muitas vezes não fazem parte do hábito alimentar. Então, a conversa, claro que o exame genético, ele nos dá essa visão muito mais ampla. Mas enquanto a gente não tem este exame feito ainda, o que eu posso fazer? É a partir de uma conversa com o paciente, uma avaliação, uma análise dos exames bioquímicos, que vão me dar assim, dicas de como nós podemos melhorar o estado dessa saúde cardiovascular deste paciente. Eu acho que a Dani falou uma coisa muito importante, que é em relação à atividade física, estimular uma atividade física dentro dos limites que o paciente tem, né, as possibilidades que ele tem, claro que sempre orientado por um educador físico, e controlar outros fatores de risco
que nós podemos orientar numa consulta em relação ao controle do sal, o controle do sedentarismo, né, como é o caso da atividade física, o tabagismo, evitar o tabagismo, enfim, daí sim a gente parte para os controles alimentares. Mas o nutricionista que trabalha com essa população precisa ter essa visão muito ampla, que são muitos fatores que poderão desencadear a doença cardiovascular. E aqui a Tati citou alguns estudos que nos dão dicas do que podemos fazer. Mas nós temos poucos estudos nacionais e ainda não concluídos que falam sobre a saúde cardiovascular da população brasileira. E nós temos uma multiplicidade de genes, não é, Tati? Que acabam nos dando condições de saúde diferentes de outras populações. Se a gente for comparar com a população norte-americana ou com a população espanhola, como é o caso do PredMed, que muitas vezes estudou essa população. Então, nós precisamos ter esta visão e conhecer os estudos que estimulam uma dieta para o nosso ver, né, ao nosso ver mais saudável, e fazer esse estímulo para que o paciente consiga seguir. Não é fácil, ele tem hábitos muito arraigados do longo da vida dele, e para a gente mudar esses hábitos alimentares de uma hora para outra é muito difícil. Então a gente tem que explicar para o paciente quais são os cuidados que ele precisa ter para evitar um segundo infarto, se for o caso, ou então para que não tenha este infarto. E também para melhorar os níveis de lipídios sanguíneos, né? Mas com um paciente assim, lá por 60 anos, pensando numa mulher, né? Lá na menopausa, que a gente sabe que a situação dela é muito mais delicada, com a modificação hormonal, todos os níveis de lipídios alteram. A gente pode comparar assim que eles ficam piores do que os homens na mesma faixa etária. Então, uma mulher de 60 anos tem níveis de lipídicos séricos piores do que os homens com a mesma idade, se não fizer nenhum controle. Então, a saúde da mulher requer esta visão, este cuidado muito grande que a gente precisa ter neste acompanhamento. Então, claro, assim, tem muitas coisas que a gente pode conversar, mas assim, o que eu gostaria de responder para a Tati assim, mais objetivamente é que os estudos nos trazem muitas informações que a gente pode fazer de interferências nutricionais, né? E aqui a gente fala da dieta do Mediterrâneo, próprios estudos de Framingham que falam da restrição das gorduras na alimentação, mas tem muita coisa ainda que virá, né? Que está vindo por aí e a gente tem que continuar estudando e acompanhando. Eu me lembrei agora, enquanto você comentava, Magda, que eu trabalhei um tempo no HCOR, na pesquisa DICA-BR, que é uma pesquisa que avalia a dieta cardioprotetora brasileira. E eles levaram em consideração o regionalismo, os alimentos regionais para cada paciente. Então, eles foram lá no Nordeste e, por exemplo, no café da manhã, o que é costume deles consumirem? Querem consumir uma macaxeira, de repente com um cuscuz, né? Que de repente aqui no Sudeste ou lá no Centro-Oeste, onde a Márcia está, não é comum. Mas eles consideraram para ajustar e melhorar a adesão. Já é um grande diferencial desse estudo. Esse estudo ele ainda não tem todos os resultados genéticos, mas as pesquisadoras já estão olhando para esse perfil genético, não de toda a população que eles tiveram, mas de um N significativo. Então, considerar a adesão faz muita diferença quando a gente pensa em estratégias personalizadas. E o que a Magda comentou aqui é que uma mulher de 60 anos, quando comparada com um homem de 60 anos, por causa da sua fisiologia em si, né, sem considerar ali outras características genéticas, ela já tem particularidades. Então, ela já é realmente uma paciente em que a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Imagina só se ela tem alguma alteração genética. Imagina só se ela tem praticamente a maioria das alterações que nós conseguimos identificar nos testes, né? E, às vezes, o paciente, ele pode chegar para a gente e falar assim, mas, doutora, eu já tenho esse diagnóstico, né? Porque é muito interessante, você fala assim, né? Não, mas aqui está dizendo que a senhora colocou aqui que não tem
colesterol, mas toma estatina, né? É muito comum, né? Ah, não é hipertensa, mas toma losartana. Ah, não tem diabetes, mas está no glifage, né? E aí isso é muito interessante. Aí a gente vai ter que falar com essa paciente da importância. E conta um pouquinho, Márcia, da sua vivência. Como você, por exemplo, conscientiza uma paciente que vem com esses questionamentos dizendo, não, mas eu já tenho um diagnóstico, ou às vezes até se esquece que tem, né? Porque toma um medicamento e o medicamento controla os fatores de risco. Mas você quer oferecer o teste porque você viu o benefício. Como que você consegue informar e conscientizar essa paciente que ela está na prevenção secundária, né? Mas você vê que ainda falta algo que precisa ser melhorado ali no plano alimentar dela. Sim, a gente parte do princípio, Tati, que o teste nutrigenético, ele vai ser, sabendo que não é um diagnóstico, mas é uma predição, a gente leva a conscientização desse paciente para que ele possa entender o que esteja acontecendo com ele, né? Então, se está tomando a medicação, estatina, o colesterol está normal, tem pressão alta, mas está controlada pelo medicamento, né? O que a gente vai fazer? A gente vai só melhorar esses alimentos, né, e tirar aquilo, né, que for necessário mesmo, porque talvez a pessoa está ingerindo alimentos que não são satisfatórios, né, as gorduras ruins, por exemplo. E aí, então, a gente vai mostrar o teste nutrigenético para deixar ser mais preciso esse dia a dia desse paciente. E quem sabe até tirar a medicação usando a alimentação mais adequada, que vai responder, então, um metabolismo melhor de acordo com os genes, né? Uhum, uhum. E algo que é bem importante da sua fala é que são possibilidades, né? A gente não pode afirmar, garantir essas coisas para o paciente, porque às vezes ele fala assim, não vai tirar a medicação, né? E, então eu vou fazer, né? É uma possibilidade, né? Uma possibilidade. E aí chega então, Dani, aquele paciente lá que toma estatina, aquela, né, paciente, então, especial para as mulheres, aquela paciente que toma estatina e que está, assim, com muitas dores musculares, né? Que leu na internet da importância de tomar uma coenzima Q10 para ajudar nessas dores musculares, né? E a gente tem alguns polimorfismos que falam que não é bem assim, não é verdade? Então, né, Tati? A gente tem, de cor eu não lembro, mas a gente tem também muitas dores associadas à deficiência de vitaminas do complexo B, né? E a gente tem o polimorfismo do MTHFR, que é relacionado ao ácido fólico, que também predispõe, né? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, são coisas que a gente pode, com o exame nutrigenético, isso dá uma clareza, né? E um norte para onde a gente vai seguir. Né? Ela tem o polimorfismo lá do MTHFR, então eu preciso ver a quantidade, né, de vitamina que ela vai precisar, como é que é essa metabolização. E não só isso também, né? A gente estava falando de fatores, né, que predispõem. Hoje, nós mulheres, a gente vive na correria, somos 1001, né? E o estresse, ele está muito presente nas nossas vidas. E é um fator, assim, que agrava, né? Isso pode ajudar a desencadear inflamações também, né? E aí, para doenças cardiovasculares, é um passo, né? E uma coisa que eu achei legal, Tati, que eu estava estudando hoje, eu achei uma calculadora, que eu acho que você já viu, que é o cardiômetro, né? Que mostra quantas pessoas morrem no Brasil por doenças cardiovasculares. E é um número assustador. A cada 90 segundos a gente tem uma morte. Uau, uau, uau. Então, gente, se fala muito de Covid, né, nessa pandemia, mas com pequenos atos, com pequenas mudanças, porque às vezes
o paciente acha que é muita coisa, que tem que mudar muito. E não é, sabe? Começar com o básico. Ah, você não faz exercício na semana? Começa com um dia. Começa com pouco, sabe? E vai mostrando para ele os benefícios. Ele tendo micro resultados, ele vai se animar. Então, é isso. Eu acho que assim, a nossa parte de conscientização é muito importante e principalmente uma alimentação saudável, né? Porque essa estatística me assustou. Não, com certeza. E com certeza. E às vezes é um pequeno ajuste mesmo, porque o medicamento, às vezes, ele quer até encerrar o uso porque ele tem essas dores, só que é um medicamento também que está favorecendo com que ele não tenha aumento dessas frações de lipídios alterados, né? Então, e aí o polimorfismo que a gente pode avaliar, por exemplo, é um polimorfismo na NQ1, que é uma enzima importante na conversão de ubiquinona e ubiquinol, que é a coenzima Q10, que daí eles querem consumir coenzima Q10, nem todo mundo responde. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que existe também, quando a gente tem esse consumo de estatina, existe um prejuízo muito grande no metabolismo da coenzima Q10, que é um nutriente antioxidante. Então, só que não é consumir um polivitamínico ou vários nutrientes juntos que vai resolver. Muito pelo contrário, pode até ser prejudicial. Então, tomem cuidado. Paciente que está passando por aqui, por favor, não é para fazer sua autossuplementação. Tem que passar no profissional, tem que fazer a estratégia adequada, tem que analisar, né? São vários fatores que devem ser considerados. Então, é exatamente o que você comentou. Quando a gente olha para esses dados, né? Agora há pouco a gente estava falando sobre câncer. Nossa, isso chama muito a nossa atenção. E eu fico imaginando o quanto que a gente poderia prevenir. E às vezes uma prevenção que não custa, são comportamentos, né? São hábitos. Olha só, são hábitos, né? E esse comportamento, ele pode sim, com certeza, influenciar nas próximas gerações, inclusive. Porque uma pessoa que tem bons hábitos, a tendência dela é que ela passe esses bons hábitos para quem está do lado dela. E aí isso começa a multiplicar, né? E algo que é muito interessante, que é exatamente sobre hábitos que esses estudos epidemiológicos eles trazem. Quando a gente tem essa permanência, não é que é 100% sempre, porque não é 100% sempre, mas é que você tem uma constância. Nessa constância a gente pode muito influenciar nessa modulação da expressão dos nossos genes, mas não é de uma hora para outra. Exige-se um tempo também, que a gente não consegue garantir. Não tem como garantir, né? E algo que eu me lembrei agora, muito importante, além da MTHFR, que a gente sempre discute como risco cardiovascular também, porque aumenta a chance de eventos trombóticos, né, de tromboembolismo. Quando a gente identifica essas alterações, é muito importante ter alguma intervenção para passar para esse paciente. Então, às vezes, trocar, de repente, um ácido fólico por um metilfolato, ajustar esse complexo B, identificar, de repente, por exemplo, Magda, fala pra gente o que você... eu sempre falo isso, né? Porque eu gosto muito de pensar nessas perspectivas e em ferramentas que podem nos ajudar também. E a farmacogenética, ela é uma ferramenta muito válida, de muito auxílio também para a nossa prática. Porque imagina só, um paciente que não responde bem, é um paciente que você vai falar de adesão, ele vai falar assim, mas eu nem estou melhorando com a medicação, eu tenho dores, né? Eu tenho sintomas ainda, minha pressão oscila muito. Então, como você vê, por exemplo, outras ferramentas ômicas, vamos dizer assim, né? Chegando também para a prática do profissional, do nutricionista, não que a gente vá prescrever medicamentos, mas para a gente entender e dialogar com outros profissionais, dentro dessa perspectiva integrativa, como você vê, Magda, essa revolução ômega, né? A gente sempre fala muito, em alguns artigos eles colocam a revolução das ciências ômicas, e a gente está vendo uma mobilização da farmacogenética / farmacogenômica, da própria metabolômica. Como você vê a inclusão dessas ferramentas na prática do profissional? Realmente, mais do que nunca, o nosso trabalho é em equipe, né? A gente não consegue
resolver toda a questão do paciente individualmente. Então, eu preciso do médico, fazer uma discussão com o médico, com o farmacêutico, com um psicólogo, eventualmente, para auxiliar no entendimento do paciente e, consequentemente, no benefício. Então, e daí vem todas estas outras possibilidades, né? A farmacogenômica, enfim, né? Esses dias eu estava estudando um pouco sobre a fitogenômica, que eu fiquei demais, encantadíssima né? com a fitogenômica, porque é a fitoterapia atuando junto com a genômica. E sem Demais. dúvida que isso que é o nosso benefício. E a gente sabe que um fitoterápico, ele tem muitas possibilidades de ação. Não é como uma medicação que tem um efeito positivo ou um efeito adverso. O fitoterápico ele pode atingir muitas situações, desde a inflamação, né, o paciente inflamado por alguma situação, até mesmo uma outra questão relacionada lá com a estética desse paciente. Sim. Então, é muito interessante quando a gente estuda a fitoterapia junto com a genômica, porque a gente acaba descobrindo muitas possibilidades. Mas eu sempre gosto de deixar muito claro, o nutricionista, ele estuda muito, ele se dedica muito, ele tem muitas possibilidades de atuação, mas nós temos um limite profissional do que nós podemos prescrever. Não é tudo, não é qualquer coisa, nós temos uma limitação. Então, se eu for fazer uma prescrição junto com o farmacêutico, o farmacêutico ou o médico é que vão determinar os limites. Eu posso discutir, que é o que eu faço normalmente. Isso. Eu posso discutir com esses profissionais, mas a responsabilidade da prescrição da medicação de uma vitamina com doses mais elevadas é do médico, não é do nutricionista. E aqui a gente pode trazer uma questão muito, muito de hoje, né, Tati? Que é essa artista, essa cantora que infelizmente faleceu por prescrições talvez não muito adequadas. E vejam bem, assim, a gente está com essa discussão hoje eu digo assim, nesses dias, uma mulher, uma artista, uma pessoa assim, com muitas possibilidades, que querendo buscar uma saúde, acabou encontrando uma outra situação, né, que é a morte por prescrições inadequadas. Então, isso que eu acho importante a gente deixar muito claro. Nós temos muitas possibilidades de prescrições, mas nós temos um limite. E se a gente tem dúvida, se a gente tem receio de fazer aquela prescrição, é melhor não fazer, é melhor deixar para outro profissional e ter a certeza, a garantia de que a prescrição será adequada para aquele paciente. Então, se junta todas as informações, se discute, se trabalha em grupo, até chegar um ponto positivo para o paciente. Mas a gente não pode se aventurar sozinha, né? Eu digo sozinha, a nutricionista, a tomar decisões que, de repente, podem ser decisões muito maléficas para o paciente. Então... E algo mega importante isso que você comentou, porque toda vez que sai na mídia, as pessoas elas ficam, parece que relembra, né? Olha, não fica tomando tudo, porque às vezes a gente pega no consultório as pessoas vindo tomando um monte de coisa, que às vezes nem foi prescrição de alguém, né? Então, a gente até comentou na live anterior, o paciente vai viajar e traz uma mala de coisa, de frasco e tudo, e quer dar para todo mundo, e quer fazer, né? Uau, todo mundo tem que tomar isso, mas ali tá a quantidade 1000 acima do recomendado. Porque a gente ainda não tem a recomendação exclusiva baseada na genética. A gente sabe que tem importância, a gente sabe que tem alguns genes que são mais estudados, algumas condições mais estudadas, mas esse mundo que a gente espera, nós estamos construindo. Então, vamos nos apoiar naquilo que a gente tem. A nutrição tradicional, ela vai continuar. Ela só está agora sendo atualizada, ela está sendo melhorada, porque a nutrigenética, ela não é uma outra nutrição. Ela é uma ferramenta, assim como a fitogenômica, a metabolômica, a farmacogenômica, que dá um suporte para fito. Então, ela vem para acrescentar. E aí, o profissional, ele vai precisar, sim, de estar atualizado. Não tem como o profissional não estar atualizado. Ele vai precisar identificar, principalmente, nessas informações, que
às vezes o protocolo que foi utilizado para um deu super certo, mas infelizmente para ela não. E infelizmente ela pagou o preço, um preço alto. Sim. Não saberíamos, né, se poderia ter algum outro tipo de intervenção antes, enfim. Mas chama atenção pela quantidade, chama atenção pelo exagero, chama atenção pelas promessas, né? Porque é muita promessa, muita promessa. Por isso que eu bato muito na tecla de ser prudente. Vai falar para o paciente, olha, vai fazer um teste genético, ele pode te ajudar. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa da sua participação, né? E é muito importante ter essa preparação, inclusive, do paciente. Por isso que a gente sempre fala aqui, o teste genético, quando ele é aplicado na primeira consulta, o paciente vai te dar mais trabalho. Em qual sentido? No sentido que você vai ter que buscar muito mais informação, a consulta vai durar muito mais tempo, você vai precisar entender, conhecer esse paciente. Muitas vezes, se você faz uma consulta tradicional no primeiro momento, já conhece, depois são pequenos ajustes. Fica mais leve para todo mundo. E aí a consulta que você usaria para ficar pegando anamnese, histórico familiar, medicamento e várias outras coisas, a gente utiliza para explicar o exame, para colocar isso, olha, sabe aquele sintoma que você me falou? Olha, esse gene aqui alterado, pode estar associado com isso, então a gente vai fazer aquilo ali. E dar soluções, porque mais do que apontar problema, é dar soluções, né? E com certeza, vocês, Márcia, você também já pegou ali pacientes com risco cardiovascular que não tinham tantas alterações, né? Sim. Uhum. Tati, eu queria ressaltar a questão da suplementação do ômega 3, né? Tá. Essa também acaba sendo uma queridinha do povo, né? Eu acho que tem muita gente que gosta do ômega 3, né? Ele tem uma mídia muito grande também, né? O ômega 3 é uma mídia sensacionalista e bem grandinha. Mas o que a gente faz, né? Pelo teste nutrigenético, a gente consegue saber se essa pessoa vai conseguir ter enzima suficiente para converter, né, para poder quebrar esse ômega 3 nos outros ácidos graxos. Né? Aqui a gente estou falando das desaturases, FADS1 e FADS2, e da elongase, que é a ELOV-L2, o nome do gene. Então, assim, uma coisa que eu vi mesmo na prática, né? O paciente tomava o suplemento de ômega 3 e sentia muito mal, tá? Um enjoo depois que tomava, e um gosto muito forte na boca de peixe mesmo, né? E aí eu falei para ela, né? Falei primeiro dos genes, que ela não tinha, digamos, a codificação dessas enzimas naturalmente pelos genes, e perguntei se ela tomava o suplemento. Ela falou, tomo, de uso contínuo, tem mais de uns 5 anos que eu tomo suplemento. Eu falei, pois é, a gente não está tendo reação nenhuma, né? Eu falei, infelizmente o seu gene não codifica essas enzimas que vão aí quebrar esse ômega 3, né? E essa mesma paciente foi bem curioso, porque ela também usava bastante gordura saturada, sabe? E o metabolismo de gordura dela, ela assim, o colesterol alto, HDL baixo, tudo isso, mas nos genes também com essa predisposição. Aí então, ela usando, né, muita gordura saturada, eu falei assim para ela, ó, a gente vai ter que tirar essa gordura saturada e nós vamos ter que entrar com umas gorduras mais líquidas. Aí passei para ela, então, a troca, né? E ela voltou no consultório para eu continuar a entregar o teste nutrigenético. E quando terminei, né, a entrega do teste nutrigenético, eu falei assim para ela, deixa eu pesar, né? Então tinha mais ou menos uma semana que ela tinha ido comigo. Ela fez simplesmente a troca, né, das gorduras saturadas para insaturadas, mais líquidas, e ela perdeu 1,8 kg na balança. Então, assim, em uma semana. É uma diferença que a gente vê, lógico que não foi só isso, né? Mas, assim, o principal foi esse, porque ela tinha mais de não sei quantos anos que ela estava fazendo uso dessas gorduras saturadas e sem uma metabolização adequada.
né? Então, principalmente a questão do ômega 3, mais as gorduras, né? Tipo banha, carnes de porco, né? Tudo isso ela estava usando também. Óleo de coco também para cozinhar, né? Então, tudo isso acabando que não tinha o efeito, né, esperado, né? Tudo Uhum. isso porque ela não tinha uma codificação certinha dos genes. Então, tinha um erro no gene, falta codificar aquelas enzimas. Então, E assim, como o ômega 3 é um dos nossos exemplos, né? Igual a coenzima isso? Q10, né, Tati? Eu sempre lembro disso. É ômega 3 coenzima Q10. Ô, dois que É. dão trabalho, viu, gente? Eu gosto E de como vender, foi? né? E como foi para a paciente receber, né? Porque assim, uma coisa é você falar, outra coisa é ela sentir na pele que ela teve algum benefício, que ela realmente falou, uau, fez a diferença. Como foi? Ela desceu da balança chorando, né? Muito emocionada, foi muito emocionante mesmo, assim, porque a gente espera, Tati, o emagrecimento, a gente espera ser né, vamos supor, tem que fazer muito exercício físico, né, tem que fazer uma restrição muito grande de alimentos, né, assim que o povo pensa, né? E não, a gente tem que acertar o alimento, né? A gente tem que ver, tem que ser preciso naquilo que a gente está prescrevendo, tem que saber onde é que a gente está vendo alguma brechinha, algum, né, algum erro ali para a gente poder acertar, para a gente colocar aquilo que é ideal para o paciente. Né? Então, assim, a paciente ficou muito surpresa, agradeceu muito, mas eu também fiquei muito surpresa, porque, assim, eu não esperava, né, uma perda de peso desse tipo, mas, assim, a gente pensa, um inchaço que essa paciente estava, né, Tati? Um inchaço enorme aí, um edema, né? E, E assim, algo que isso, pode falar. pode falar. Algo que é importante, né? Com certeza, essa paciente não tirou essas ideias da cabeça dela. Sim, Ela deve ter visto alguém falando, ela sim. deve ter lido alguma coisa a respeito. Então, Ou alguém olha que só escreveu, né, Tati, também, né? e olha só a importância da nossa comunicação. Então, se a gente está aqui hoje falando a respeito desse assunto, e se a gente fomenta esse assunto nas nossas redes sociais, que hoje é o lugar onde os pacientes estão realmente, né? Talvez nem todos, mas uma grande parcela deles. Olha a responsabilidade quando a gente fala alguma, né, informação muito agressiva, né? Quando a gente fala restrinja isso absolutamente, a não ser que realmente seja um veneno, né? Aí não tem, é negociável. Mas para o paciente é muito dolorido ele se desfazer de repente daquele alimento que fez parte da infância dele, às vezes, né? Fez parte da Verdade. criação dele. Então, por exemplo, pega uma banha de porco, de repente ela lembra da época em que a avó dela cozinhava. Então, Sim, a olha o gente. olhar do nutricionista, é muito além. Quando a gente coloca a genética, quando a gente coloca a genética, a gente coloca a genética para tornar leve o processo, para acelerar um pouquinho, mas tornar leve, e não o contrário. Nunca vamos deixar de lado a nossa prática de ser boas ouvintes, né? E é tão bom ouvir, é tão bom você ouvir, você poder raciocinar, você poder entender o que está acontecendo, como eu posso te ajudar. Eu acho que nós nascemos, quando a gente escolheu a nutrição, sem querer, a gente nasceu com uma habilidade de servir, que querendo ou não, é servir o próximo. É E esse verdade. servir ao próximo é essa atenção, que às vezes não tem ninguém olhando dessa forma. E aí, de repente, ele entende ali na mídia que é a dieta cetogênica, que é a dieta XYZ. E aí a gente vê que é para todos os paradigmas. Ah, mas você não É. trabalha com genética? A genética não fala que eu tenho que comer no seu... Não, calma, muita calma nessa hora. E eu acho que a grande mensagem que a gente pode deixar é essa exatamente. Que a genética ela seja leve para todos nós. E que nós não precisamos de carregar mais essa carga nas nossas costas. Porque como a Dani comentou no início, né? A mulher, ela vem cheia de atribuições que ela mesma colocou sobre os ombros dela e que foi imposta, né? Por N motivos. E querendo ou não, sobrecarrega também a saúde cardiovascular. São muitas emoções.
São muitas emoções, né? Você vê, por exemplo, aquelas charges que falam, né? A mulher tá doente com febre, ela cuida do filho, manda o menino pra escola, faz a lancheira do menino, arruma o uniforme, se arruma, vai trabalhar, arruma o marido, né? Tudo, faz tudo, né? Então, é cuidar realmente, apesar do coração ter uma simbologia com as emoções, mas, querendo ou não, essa sobrecarga em relação à alteração hormonal, de pressão arterial. Ontem mesmo li um estudo falando sobre crianças que nascem baixo peso, porque a mãe teve algum problema na hora de se alimentar durante a gestação, e a influência e a predisposição para hipertensão na vida adulta, para doenças cardiometabólicas. Aí ele já inclui várias doenças juntas, né? Porque também envolve diabetes, envolve também obesidade, envolve várias alterações. A genética, ela é só a cerejinha do bolo. É para a gente realmente identificar, como a Márcia viu na paciente, esse direcionamento. E às vezes pode ser um direcionamento sutil, mas que em um pouquinho de tempo fez a diferença na vida dela. E eu tenho certeza que ela vai replicar todo esse aprendizado para outras pessoas. E é exatamente sobre isso. Esse é o nosso legado. É continuar. É fornecer ali informações para o paciente que ele possa se sentir um ator responsável por essas mudanças, né? E já para finalizar aqui a nossa live, que passou mega rápida. Hoje eu tô maratonando aqui, nossa vida! Hoje eu tô maratonando. Mas eu queria saber de vocês, qual foi a grande contribuição, além da genética, claro, mas de vocês se encontrarem no pipeline, de vocês se encontrarem nesse grupo, né? A Dani já está na turma especial aí, que eu considero turma 8. A Márcia, turma 1. A Magda, turma 3. Né? Olha só que maravilha, gente. A gente já está na nona turma. Ô, Tati, eu sou bichete ainda aqui. A Márcia é veterana, né? Sou veterana, viu, Dani? Veterana. Por isso que eu ganho sorteios, viu, Dani? Por isso que eu ganho sorteios. Tati, depois dessa live, a Marta vai abençoar a gente com a sorte dela. Eu acho também. A gente vai ganhar todos os sorteios que a gente entrar, a gente vai ganhar, entendeu? Pra quem não sabe, pra quem tá perdido aqui na piada interna, a Márcia ganha todos os sorteios. Então, assim, ela ganha os testes, ela ganha as agendas, ela ganha as garrafas. Se tiver camiseta, ela ganha. Day, eu ganhei Nutrigenética Day. Ela ganha, né? Ela ganha tudo, na verdade. Então, a gente fica falando que realmente... Teste de telômero, viu, Dani? Teste de telômero. Não acredito! Até esse! A gente vai ter... para vocês, 5 anos da minha idade, diferença de idade biológica para cronológica. Depois nós vamos fazer uma live, né, Tati, sobre isso. Pode ser. Foi muito bom. A gente vai... Acho que foi no primeiro meeting dos Pipeliners, a gente teve também um teste e ela foi sorteada. Ela ganhou alguma coisa lá no meeting também. E essa mulher, ela ganha tudo. Se preparem para o segundo meeting, porque a gente vai ter também vários sorteios. Mas aí a gente faz assim, ó. Aí a Márcia que sorteia. A Márcia sorteia, que até eu vou querer ganhar, porque eu nunca entro no sorteio, né? Você esqueceu que eu ganhei o livro da Aderusa, né? Ganhou também o livro. Frase. Teve um concurso de frase, gente. Ano passado, no Congresso de Genômica, teve um concurso de frase. Eu fiz a frase, fui lá e mobilizei meu povo tudo aqui nos meus contatos. E ó, o povo votou tudo em mim. De 220 votos, eu ganhei 152 votos, viu, gente? Olha, nem eu lembrava desse marco. Nossa, Márcia arrasou. Foi muito bom. Muito bom. Muito legal. Então vamos lá, meninas. Comenta para nós, por favor, Dani, como foi assim, e como está sendo, né, a entrada da genômica na sua prática clínica, essa sua visão, apesar, né, de já ter ali a pós-graduação, mas conta pra gente como foi também fazer parte desse time de pipeliners. O que mudou aí? Quais são as suas perspectivas daqui para frente? Tati, eu falo que tá sendo ainda, né? É uma evolução constante.
se eu olhar para trás, assim, eu entrei o ano passado, novembro, se eu não me engano, faz Isso. pouco tempo, mas, nossa, tive uma evolução gigantesca. E não é só em conhecimento que você incentiva muito a gente a sempre buscar, estar estudando. E não é só isso, sabe? É muito mais do que isso. É você tirar a gente da zona de conforto mesmo, né? Não, gente, vamos lá, vocês têm que trabalhar o Instagram, vamos fazer live. E assim, se não fosse você, a gente estaria lá, paradinha, sabe? Então, Com certeza. eu falo que é muito mais do que um curso. Na verdade, não é um curso, é muito mais, não tem palavras, assim. Eu agradeço muito. E fora o network, né? Esse Isso. contato com outros profissionais, assim, que a gente admira, sabe? Ver a evolução também, isso deixa a gente feliz e deixa a gente motivada, que às vezes a gente se acha tão pequena, sabe? E a gente vê a evolução, anima a gente, fala, não, calma, sabe? São só processos, né? Vamos com calma que a gente chega lá. E eu só tenho a agradecer. Só transformação. Ai, que linda, muito bom. E você, Márcia? Vamos lá. Sim. Bom, existe a Márcia antes e depois do Popline, né, gente? Porque antes eu não ganhava muita coisa também, vocês me entendem. Ah, tem tudo Mas isso. agora eu ganho tudo. Esse é o primeiro detalhe, né? O primeiro detalhe é esse. O segundo é que é muito motivador, né, a gente ter esse apoio, né? Porque pegar um curso na internet e fazer, gente, isso aí eu fiz antes, né? Eu fiz e faço outros cursos e tudo. Mas, assim, o diferencial do Popline da nutrição, da nutrição de precisão, realmente é o contato com a Tati, que é a É, mentora. É esse contato mesmo é que nos mostra, assim, até onde a gente vai, para onde que a gente está indo, o porquê que a gente está fazendo, né? Então, assim, para mim, o diferencial maior é esse contato. Logo que nós começamos o nosso curso, quando eu fui baixando os arquivos, né, e tudo, e eu vi lá as mentorias gravadas para a gente baixar. Eu falei, gente, isso é de outro mundo, né? MP4, né, Tati? Que fica gravado, Isso, as mentorias, né? Pois é, isso. eu não estou acreditando, não, mas as mentorias ficam todas gravadas, né? E aquilo para mim foi um assim, muito motivador. Porque a mentoria poderia passar por aquilo ali e pronto, né? Não, mas está tudo lá salvo, sabe? Tá muito, assim, ficou muito próximo da gente, a Tati ficou muito próxima. E aí ela passava os exercícios, né? A gente já ia fazendo, né? Mapa mental e tudo, e comecei a mostrar isso para os pacientes, e assim fui aumentando o conhecimento. Eu realmente sou uma antes e outra depois do Popline da nutrição de precisão, tá bom? Mas deixa eu só Muito uma bom. coisinha, tá? Conta. Não, deixa a Maia falar, depois eu falo. Vai lá. Tá bom. Vamos lá, ela Fala, quer fechar com Magda. chave de ouro, entendeu? Vai Vai, lá. Magda. Bom, então, Vai. assim, também descobri, como eu disse, né, lá no comecinho, eu descobri, assim, por acaso, a nutrição de precisão. Na verdade, eu estava procurando algumas coisas em relação à nutrição e genética, enfim, e descobri a nutrição de precisão e a Tatiane G junto, né? E junto com ela, toda uma equipe de pessoas maravilhosas, incentivadoras, e isso é muito importante. Eu acho que, assim, no Brasil, como eu já disse em outros momentos, né? Aqui no Brasil nós somos um grupo de ponta da nutrição. Não existe outro, gente. Eu, É né, verdade. tento circular um pouco por outras regiões do Brasil aí, e realmente não existe. E o legal é que, assim, que nós nos encontramos via vídeo, atualmente, né? Até agora somente via vídeo, ainda não conhecia a Tati Eu já. pessoalmente. Isso que eu já conheço ela há 2 anos. Conheceu, né? Sem Tu foto. almoçou com ela. Pois é, ela está devendo a visita aqui para o Rio Grande do Sul, Pois é. porque ela vai ser também sequestrada para almoçar conosco aqui no Rio Grande do Sul, um dia que ela vier, não sei quando. Mas, mas é isso, assim, eu acho que quando a gente se dispõe, né, a participar desse grupo,
é um desacomodar das melancias, né? Não é o acomodar, é o desacomodar das melancias, porque cada dia é uma novidade, é uma ideia diferente, e o que é muito legal é que cada uma de nós, uma e um, né? Cada um de nós acaba motivando o outro e ajudando o outro. Você acha que é uma coisa assim muito legal, que a gente só vê lá no tempo da universidade, né? Os colegas se ajudando, depois a gente não vê mais. Mas nesse grupo não. Todo mundo se ajuda e manda artigo, enfim, faz discussão de casos. Isso que é uma coisa que a gente não vê por aí em outros cursos de pós-graduação, por exemplo, né? Sim. E esse grupo, acho que a Tati está criando a comunidade, né? Uma comunidade de pipeliners que tem esse carinho, né? Por nós, assim, a gente se conhece pouco, porque quando a gente assiste a aula, a gente fica meio assim de longe, mas quando participa das lives, a gente se encontra, fala, brinca, ri. E isso é uma coisa muito legal, que eu não imaginava que pudesse ter assim, um grupo de pessoas assim, dispostas a estudar e a tratar cada vez. Só tenho a agradecer a Tati, porque enfim, é um mundo novo. Sim. Muito bom, meninas. Quer falar rapidinho, Marcia? Minha bateria já tá quase acabando. Pois é, eu estou ligada aqui. Então, Tati, assim, eu acho que o que eu queria dizer é que realmente toda a diferença que a gente faz, eu penso sempre que o relacionamento entre duas pessoas, ele depende muito do eu e do outro, né? Assim, então, o que que a gente precisa? O que que acontece no pipeline, né? O que que acontece conosco? Nós nos transmitimos, né? A gente se conectou, na verdade, né? A palavra certa é essa. A gente se conectou. Então, tanto eu com Tati, eu com Dani, né? Dani me mandou mensagem hoje. Dani, eu te mando aí, estou te mandando aí para você olhar. Né? Então, assim, já foi o meu Salva! exame com ela, né? Dá uma lida aí para você ver meu exame. Nossa, que exame ótimo! Não, mas pensa que é só isso, não, que o outro não veio tão bom assim, né? E assim vai, né? Entendeu? Então, assim, essa conexão que eu digo, né? Assim, esse contato, isso existe em duas pessoas. Se eu me coloquei à disposição, a Tati se colocou muito mais à nossa disposição. Então, assim, é isso que move a gente, né? Isso que move o pipeline, tá? Ai, que linda, gente. Ó, só tenho a agradecer realmente. Eu sou muito feliz. Muito feliz, vocês são grandes presentes na minha vida. E, assim, não tem palavras para descrever o quanto assim, vocês me motivam, né? Se vocês falam assim, eu tô aqui na frente, mas a gente tem um senso de comunidade tão grande e é tão bom tudo isso, porque nós estamos também quebrando paradigmas até nisso. Porque, geralmente, de mulher, nutricionista, querendo ali, né? Querer uma ser melhor que a outra e a gente não vê realmente. Maravilhoso. E nós continuemos assim, que possa nos preservar, assim, com essas atitudes, com essa vontade de ajudar, de compartilhar. E, ó, fazer coraçãozinho para alguém printar também, gente. Ó, coraçãozinho para alguém printar. Agora vai, hein, Márcia? Agora a gente inventou, agora vai. Meninas, beijo. Quem printou? Quem printou? Vocês. Alguém, tenho certeza que alguém. Certeza. Que, ó, já caíram várias mensagens aqui, printando várias coisas. Meninas, muito obrigada. Boa noite para vocês. Beijo, Tati. Beijo. Beijo grande. Amo vocês. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, Tchau. obrigada, Marcia. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Tchau.